última batalha começou. Nós iremos entender o porquê que Cristo Jesus teve que dizer aquelas palavras a Nicodemos. Qual foi o objetivo de Jesus Cristo falar essas palavras para Nicodemos, sabendo que Nicodemos tinha muito conhecimento teórico e sabendo que Nicodemos era líder da nação judaica, tinha um cargo muito elevado. Por que Cristo Jesus teve que dizer estas palavras para Nicodemos? Qual foi o objetivo de Jesus Cristo falar aquilo para Nicodemos? E entendamos, abrindo o livro de João, capítulo 3, o verso 3, que diz claramente assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Qual foi o objetivo que Cristo Jesus teve para falar estas palavras para Nicodemos? Qual foi o objetivo? Bem, ainda que nós tenhamos muito conhecimento mesmo, mas com esse conhecimento nunca fomos transformados. Esse foi o objetivo que Cristo estava mostrando para Nicodemos. Tens muito conhecimento, mas te falta nascer de novo. Te falta ter um novo coração, te falta o teu coração ser transformado. O teu coração ser transformado. Pois, todo homem quando contempla para Cristo Jesus, o seu eu é jogado ao pó. O homem contemplará para a glória de Cristo Jesus e o homem será transformado quando reconhecer que é pecador. Assim foi Nicodemos, reconhecendo aquelas palavras de Cristo Jesus. Nicodemos foi em sua casa, refletiu nessas palavras. Depois da sua morte, quando Cristo Jesus morreu, o que foi que Nicodemos fez? Nicodemos fez e se entregou a Jesus. Por que Cristo Jesus, vem nos falar sobre o novo nascimento? O que é um novo nascimento? A pergunta seria essa: o que é um novo nascimento? Novo nascimento é ter um coração transformado, um coração renovado. Ezequiel capítulo 26 ou 36 vem nos dizer assim o versos 26: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração puro, ou coração de carne. Isso aqui é que é um novo nascimento. A transformação do coração só é alcançada quando nós buscamos na palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, a palavra de Deus. Cristo Jesus disse a palavra e surgiu vida para os animais. Agora, princípio, João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra, verbo, palavra. Quer dizer que a transformação nos encontramos quando nos deglutamos na palavra de Deus, buscamos Cristo em oração. Isso aqui é que vai surgir uma transformação pura quando o homem reconhecer que é verdadeiramente pecador. Quando o homem reconhecer que lhe falta Cristo Jesus em sua vida. Pois Paulo, em Atos capítulo 9, depois da conversão de Paulo reconhecendo que é pecador, contemplando para Cristo Jesus, ele simplesmente disse: o que queres que eu faça, Senhor? O Senhor Jesus o disse: entra nesta cidade e ali te dirão o que irás de fazer. E Paulo, quando contemplou para a glória de Cristo Jesus, Paulo reconhecendo que é pecador, o que ele disse? Em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: miserável homem que sou. Versos 24. Miserável homem que sou,
quem me livrará do corpo desta morte? Quando Paulo reconhece o seu pecado, quando Paulo reconhece que nele não existe nada, só existe imundícia, recorreu a Cristo Jesus, entendendo a sua malignidade, disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graça ao Senhor Jesus. Isso aqui é reconhecimento da malignidade do coração do homem. Pois a senhora White diz assim no Caminho a Cristo: o coração do homem é um coração tão perverso, ou um coração tão perverso, pois o homem não se conhece. O homem pode fazer uma boa obra, tem um bom conhecimento, mas esse conhecimento não transforma o seu coração. Pois Apocalipse capítulo 3 diz assim: conheço as tuas obras, tens nome que vives, mas estás morto. Nome que vives, estás morto. Quer dizer, você pode aparentar ser um bom cristão, você pode aparentar ter um longo conhecimento, mas o teu coração é um coração tão perverso que toda a tua obra é para a glória própria, não para a glória de Jesus. O homem transformado, ele reconhece que é pecador. O homem transformado reconhece que as obras que ele faz não é para a sua glória. O homem transformado vai buscar Cristo em oração. Isso aqui é que é verdadeira conversão. Uma conversão genuína que flui no coração do homem, que brota para o exterior. Pois isso aqui encontramos na palavra. Encontramos na palavra de Deus a transformação do coração. Quando o homem vai buscar Cristo na palavra de Deus, ele verá a malignidade, verá a sua perversidade e dirá: Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, já não vivo mais na carne, mas no Filho do Homem. Todo homem que é transformado se cumpre nele. Gálatas capítulo 5, o dom do Espírito Santo. O homem, quando é transformado, a palavra é brotada em seu coração, a palavra é brotada em seu coração e se cumpre nele. Gálatas capítulo 5. Vamos abrir. Gálatas capítulo 5, que diz claramente assim a palavra do Senhor: as obras da carne e os frutos do Espírito. Pois em Romanos capítulo 8, diz assim, versos 1: nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito. Pois o homem, quando é transformado, já não anda na carne, mas sim no Espírito. Diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse aqui é o dom do Espírito Santo. Quando flui no coração do homem, brota-lhe esses frutos do Espírito Santo, que é a transformação completa, uma conversão verdadeira para o homem carnal, que já não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Quando tiver dito anteriormente, o homem pode aparentar ter muito conhecimento, mas as suas obras serem perversas. O coração dele ser perverso. Pode ter embutido em sua mente muito conhecimento, muita teoria, mas o seu coração ser coração de Satanás. Ou a sua semelhança ser como a semelhança de Satanás. Pois nele não há verdadeira conversão. A senhora White diz assim no Cuidado de Deus. Ela diz assim: quando a alma rende inteiramente a Cristo, um novo poder toma posse do novo coração. Opera-se uma mudança que o homem jamais poderia efetuar por si mesmo. É uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. Isso aqui é que é verdadeira conversão para o homem. Não viver mais na carne, mas sim no Espírito. Não fazer as obras para a glória própria, mas para a glória de Deus. Conheça as tuas obras. Tem nome que vives,
mas estás morto. Podes aparentar ser um cristão que o homem contempla para ti e vê verdadeiramente esse filho de Deus, mas o seu coração ser um coração tão perverso. Podes aparentar ser um cristão que faz as obras de Deus, mas as suas obras é para a glória própria. Conheço as tuas obras. Nomes que vives, mas estás morto. Cristãos carnais, que o seu coração não é transformado, mas faz as obras de Deus para a glória própria. Não existe conversão. Para existir uma verdadeira conversão, o homem deve contemplar para a cruz de Cristo Jesus e reconhecer que é pecador. Paulo reconheceu que é pecador. O apóstolo amado, João, ele disse: Senhor, me permita que faça cair fogo dos céus e consuma todo este mundo que está aqui. Mas, quando viu Jesus Cristo a lavar as pernas do discípulo, ele viu, uau, como pode um rei lavar a minha perna? Como pode isso? João se achegou a Jesus Cristo, reconheceu que deve ser semelhante a Jesus Cristo. E os frutos brotaram no seu coração. Foi o discípulo que falou mais de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa aqui é verdadeira conversão, reconhecer que é pecador. A senhora White vem dizer assim, diz assim: o Senhor nos diz a cada um de nós: dá-me, filho meu, o teu coração. Ele vê nossa confusão. Sabe que vossa alma está enferma de pecado e quer dizer-vos: os teus pecados te são perdoados. Quando Cristo transforma um homem pecador, ele lhe diz: vai e não peques mais. Não é porque o homem transformado não comete pecado, mas o homem transformado só comete pecado quando tira os seus olhos de Cristo Jesus. Por isso é que Paulo diz assim, ou João diz assim em 1 João capítulo 1, ou capítulo 2. Vamos lá abrir, para não serem minhas palavras. Diz assim, 1 João capítulo 1, versos 9. Diz assim: se confessares os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Capítulo 2 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso não é uma brecha para nós cometermos pecado, mas João vem nos mostrar que verdadeiramente existe alguém que pode perdoar os nossos pecados e nos transformar. Pode perdoar os nossos pecados e nos transformar. Pois Jesus Cristo, em sua palavra, ele é claro a dizer, em Gálatas, ou em Efésios capítulo 6, nós pecamos porque queremos pecar. Nós pecamos porque não queremos ser transformados na glória, na palavra de Deus. Pois a palavra de Deus gera vida ao homem morto. Gera vida ao homem morto. Tens nome que vive, mas estás morto. Deves entender esta palavra. Estás morto. Necessitas de um redentor. Necessitas de fluir a palavra de Deus em sua mente perversa. Por que Cristo pede sempre o nosso coração? Dá-me, filho meu, o teu coração. Por quê? Porque o coração do homem é um coração perverso. O coração do homem é um coração que ele pode aparentar fazer tudo ao exterior, mas no seu interior existe bem algum. Somente é Jesus Cristo que transforma o homem. Somente é Jesus Cristo que brota vida ao homem. Faz um morto reviver. Vales de ossos secos. Ezequiel capítulo 37. A palavra do Senhor vem dizer assim claramente. Ezequiel capítulo 37.
Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Poderão um morto viver? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Vales de ossos secos. Tens nome que vives, mas estás morto. Devemos reconhecer a nossa pecaminosidade. Devemos reconhecer que nós somos imundos para que Cristo transforme o nosso coração. Isso aqui é verdadeira conversão. Para que nós sejamos transformados, necessitamos de uma verdadeira conversão. Buscar Cristo na palavra, pois a palavra flui vida para o morto. A palavra flui vida para o morto. Vimos em Gênesis, animais ressuscitaram, fluiu vida aos animais. Vimos em João, João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Palavra. Quer dizer que a palavra de Deus flui no coração do homem e o homem vê a pecaminosidade e ele necessitará de uma conversão verdadeira. Pois podemos ter muito conhecimento, mas esses conhecimentos não transformarem os nossos corações. Podemos fazer boas obras a aparentar aos homens, mas essas mesmas obras são reprovadas para Jesus Cristo. O homem não se conhece. O homem não se conhece. Para que o homem se conheça, ele deve conhecer a Jesus Cristo. Para que o homem... E aonde é que nós conheceremos Jesus Cristo? E não que não andou com Jesus Cristo somente por estudar a palavra, mas andou com Jesus Cristo por buscar Cristo em oração. Assim, conheceremos Jesus Cristo e Jesus Cristo nos conhecerá. E a palavra do Senhor Jesus Cristo ficará no nosso interior. Brotará vida para vales de ossos secos. Essa é que é a verdadeira conversão. Não aparentamos ser cristãos falsos. O homem pode fingir que é espiritual. Pode fingir isso. Mas aos olhos de Deus o homem é carnal. Aos olhos de Deus o homem é carnal. Devemos reconhecer o nosso estado que estamos, para que Cristo nos transforma. Devemos conhecer isso. Devemos conhecer que não estamos ligados com Jesus, para que Cristo nos transforma. Devemos reconhecer isso. Devemos reconhecer tudo isso que nos faz viver para o mundo e não para Jesus Cristo, para que Cristo possa nos tirar desse abismo em que estamos e nos levar para uma vida transformada. Para terminar, diz assim a senhora White: na Bíblia está revelada a vontade de Deus. As verdades da palavra de Deus são proferidas pelo Altíssimo.
Quem faz desta verdade uma parte da sua vida, torna-se em todo sentido uma nova criatura. Palavra de Deus. Diga. Na Bíblia existe ou está revelada a vontade de Deus. As verdades da palavra de Deus são proferidas pelo Altíssimo. Quem faz dessas verdades uma parte da sua vida, torna-se em todo sentido uma nova criatura. Palavra transforma o homem carnal para o homem espiritual. Porque o homem é carnal em natureza. Mas Cristo lhe faz ser transformado quando o homem é ligado a Jesus Cristo. Ele é ligado a Jesus Cristo e Jesus o transforma em sua glória. Por isso é que Paulo ele diz que, ainda que o nosso exterior se corrompa, mas o nosso interior é transformado dia a dia. Quando pecaste, não espera que o dia passa para confessar o seu pecado. Recorre logo a Jesus Cristo para te transformar e perdoar o seu pecado. Isso é que é verdadeira transformação de um homem carnal. Reconhecer que em seu coração não existe nada de bom, senão em Jesus Cristo. Senão em Jesus Cristo. Que isso seja uma reflexão para nós. Que meditamos nesse texto de Apocalipse 3. Tens nome que vives, mas estás morto. Aparentas ser uma semelhança de Cristo, mas dentro do teu interior estás morto. Estás morto. Que seja para nós uma oração. Amém? Amém. Vamos orar. Oremos. Soberano Jesus que está aí no céu, nós agradecemos, Pai Santo, pela vida que nos concedeste, Pai. Reconhecendo a nossa malignidade, os nossos pecados, que têm feito barreira de nos aproximarmos a Ti, Pai. Que, por favor, Senhor Jesus, estas palavras possam fluir vida em nossos corações e nos transformam na Sua glória. Em Jesus. Amém. Amém. Até a